Hoje eu vou te ensinar por que as tuas receitas não dão certo e o segredo tá aqui, ó. São as formas que você usa para medir elas. Então fica ligado até o fim do vídeo porque tem alguns segredos que eu preciso te ensinar. É isso aí, meu nome é Guilherme Guzella, eu sou chefe de cozinha e eu quero mostrar para você por que as tuas receitas muitas vezes não dão certo. Um dos segredos é como a gente mede os ingredientes, o que a gente usa para medir esses ingredientes. E eu tenho aqui um monte de coisa que eu posso utilizar para poder medir os ingredientes de uma receita. E a gente tem que dividir aqui em duas partes. A primeira forma que você tem para medir ingredientes é pesando. Então balança é um instrumento para você poder medir, mas vamos deixar ela lá para o final. E a segunda forma é por volume. E quando a gente fala em volume, eu tenho duas formas de utilizar. Eu posso usar o volume de litro ou o volume de quilo. Como a gente mora no Brasil e a gente usa o sistema métrico para poder fazer as medidas, a gente usa o quilo e o litro como base para fazer as medições. E basicamente eu consigo daí utilizar as divisões deles. Então eu posso usar mililitros ou gramas também para poder fazer as medidas. Você já deve ter visto receita com esse tipo de medida. Só que quando a gente fala de volume, o volume base aí que a gente usa para quase tudo que a gente prepara é a xícara. Só que a xícara que a gente vai usar para poder fazer a medida não é aquela xícara que você tem em casa não, porque aquela xícara não necessariamente ela tem a medida correta ou a medida padrão para que a gente consiga fazer todas as receitas. E qual é essa medida padrão? 240 ml. Tanto que, se você for ver, eu tenho 4 tipos de medidores de xícara aqui, de fabricantes diferentes, e todos eles colocam 240 ml como a medida base de uma xícara. E é muito simples, olha aqui, ó, vou te mostrar um aqui super fácil de utilizar. Esse aqui ele tem medidor de 1 xícara, meia xícara, 1/3 de xícara e 1/4 de xícara. E olha que prático de utilizar. Você só aperta ele para baixo, ele desce essa parte aqui e tá pronto para você fazer a tua medição. Recolhe ele aqui depois de lavado e já pode guardar ele. Ocupa super pouco espaço para você conseguir colocar na tua gaveta aí de utensílios sem problema nenhum. E todos eles, se você tem dúvida, é só olhar aqui no cantinho. Ele tem escrito 1 xícara e daí a medida 240 ml. Em alguns fabricantes você vai encontrar a medida de 250 ml. Não está errado e esse tantinho de diferença não vai ser tão prejudicial para a tua receita assim, então não se preocupa. Aqui tem vamos lá ver um outro aqui, ó. Eu tenho um outro que é bem parecido com aquele ali, só que em vez de 4 ele tem 5 medidores. Por quê? Porque ele tem um medidor de 3/4 de xícara, que é esse segundo tamanho aqui. Mas eu tenho eles em vários tamanhos, então eu começo aqui com 1 xícara, 3/4 de xícara, meia xícara, 1/3 de xícara e 1/4 de xícara. Fácil de você fazer qualquer medida que você precisar. Então não precisa ter 5 necessariamente, ele pode ter os 4 medidores e vai resolver seus problemas. Aqui um segundo tipo, fabricante diferente. Um terceiro tipo aqui, mesmo estilo, mesma coisa. Eu tenho lá 4 medidas. Eu tenho 1 xícara, meia xícara, 1/4 de xícara e 1/8 de xícara. Então, uma medida um pouquinho diferente do que a gente tinha nos outros. Dá para usar também? Fica tudo bom. E aqui mais o último deles, que eu tenho aqui mais um dentro do outro. Peraí que tá difícil de tirar. Então eu tenho aqui, ó, 4 medidores. Eu começo com de 60 ml, que é 1/4 de xícara, vou para o de 1/3 de xícara, de meia xícara e de 1 xícara. Fácil de guardar, coloca todos um dentro do outro. Ele é de silicone, então quando você vai preparar e você quer colocar um ingrediente, se ele for líquido, por exemplo, um óleo, e você quiser colocar ele na receita, você pode até dobrar ele aqui assim, ó, e colocar ele dentro da tua receita, fica ainda mais fácil de utilizar. Todos eles têm como medida padrão 240 ml. Tem aqui na parte de baixo e tem ele escrito em todas as medidas. Tá, e daí? Se a receita pedir colher, o que eu faço? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Eu tenho aqui 2 colheres diferentes. As duas são colheres de sopa e elas parecem bem similares para você. Só que, se eu for colocar o ingrediente aqui dentro, ele vai dar diferença de peso, vai dar diferença de gramas no final. Uma colher tem mais ou menos 9 gramas e a outra tem 12 gramas. Não existe um padrão hoje, nem no Brasil e nem no mundo, que todas as colheres normais tenham uma medida padrão de colher. Aí o que você faz?
Pega um medidor de colher, que é a mesma coisa que os outros, só que no formatinho de colher. E normalmente você vai ter ele para colher de sopa, colher de sobremesa, colher de café, colher de chá, que são as 4 que normalmente a gente utiliza. Então, normalmente 4 medidas são padrão aí para você conseguir encontrar. Agora, eu só te contei metade da história, sabe por quê? Eu peguei aqui uma medida para te mostrar um segredo, então se liga aí que agora vem o pulo do gato para a gente poder fazer a preparação. Quando eu vou pegar, por exemplo, farinha, açúcar, às vezes ele fica aquela parte de cima, assim, da xícara, né? Aquilo lá não é medida padrão, não. Aquilo lá tá sobrando. Então, o que a gente faz? Para ficar igual todas as receitas, a gente raspa a parte de cima dela. E daí eu uso essa medida como padrão para poder fazer as minhas receitas. Assim, pode ter certeza, nenhuma receita mais tua vai dar errado. E isso serve para tudo, inclusive para colher. Como fica ruim da gente fazer isso nessas colheres aqui, aí sim eu utilizo a colher medida, que é muito mais fácil de eu conseguir fazer essa raspagem, até porque todas elas são bem planas, exatamente por esse padrão. E isso, só para você saber, é padrão internacional. Então, se você pegar uma receita de qualquer lugar do mundo e você quiser fazer ela, se você tiver as medidas padrão, você consegue fazer todas. Bom, a medida de volume xícara a gente já entendeu. Agora está na hora da gente entender a medida em mililitros. E para mililitro a gente tem aqui, ó, algumas jarras para a gente conseguir entender. Bom, basicamente essas medidas elas estão numa jarrinha e você tem ali desde os 150 ml até 1 litro, por exemplo, nessa aqui. E se eu quiser fazer alguma medida, eu vou colocando ela dentro dessa escala que ela tem aqui, só que eu tenho um problema. Essa escala ela não é tão precisa. Por quê? Quando eu pego, vamos pegar aqui uma outra medidora, aqui ó, essa aqui. A linha dela é bem grossa, então se eu colocar a bebida em cima da linha, às vezes, pela tensão superficial que a bebida tem, ou ela fica um pouco para cima ou um pouco para baixo, e isso me dá um pouquinho de imprecisão na hora de medir. Eu particularmente prefiro medir tudo em gramas, e se eu não tenho gramas, daí eu posso usar as xícaras ali, mas essa de litro eu acabo não utilizando tanto, mas se você tem essa em casa, já é um bom começo para você começar a padronizar, não deixa de usar não. Ó, essa medida aqui, se a gente for ver, ela tem aqui tanto em litros ou mililitros, ela vai ter em xícaras, ela vai ter em gramas para açúcar e em gramas para farinha. Por quê? Porque cada um deles tem um peso diferente, uma densidade diferente. Então, 1 litro de água pesa 1 quilo. Mas 1 litro medido aqui de farinha não vai pesar 1 quilo também. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Tem uma equivalência aqui para você conseguir medir outros tipos de preparação. Então, ó, aqui uma delas, essa aqui deve estar custando aí em torno de uns 12, 14 reais. Isso aqui você compra em casas aí de produtos para casa mesmo, né, de utensílios. E eu esqueci de falar, essas medidoras também, tá? Elas variam muito de preço. Tem umas mais caras, tipo essa aqui, ela tá um pouco mais cara, vai para uns 60, 70 reais. Mas eu tenho medidoras bem baratinhas. Essa aqui, eu lembro que eu comprei ela por em torno aí de 22, 25 reais. E tem até mais barato, é só procurar. Se você der uma olhadinha, tem umas de plástico, tem até de inox, para quem usa bastante, quem faz produção em casa, pode comprar as medidoras de inox, que também funcionam super bem. E a bom dela é a durabilidade e ela não estragar tão fácil quanto as de plástico ou quebrar também, né? Aqui eu tenho mais umas medidoras, deixa eu botar essas aqui para o canto. Eu tenho uma de vidro, que ela vai até 500 ml, eu posso medir ela dentro de uma escala. E perceba que essa aqui ela já tem uma escala um pouco mais precisa. Ela vai dividindo aqui mais ou menos de 25 em 25 ml. Enquanto que as outras duas que eu estava vendo, uma dividia de 100 em 100 e a outra dividia de 50 em 50. Quanto maior for essa divisão, mais fácil é de você fazer a tua receita, porque você vai ter mais precisão na hora de fazer. E você percebeu que todas elas têm o biquinho aqui de jarrinha também? Isso é super fácil, como eu falei lá no outro caso, da gente preparar e conseguir jogar ele na receita, fica muito mais fácil por aqui. Essa, da mesma forma, eu tenho ela aqui em ml, eu tenho ela aqui em onças, que é uma medida estrangeira, e tenho ela aqui em xícaras também. Então eu posso usar qualquer uma delas aqui tranquilamente. E eu tenho mais uma aqui que eu gosto bastante de usar. Essa aqui eu comprei numa loja de produtos japoneses, acho que eu paguei 8 reais nela. Não é tão cara, super prática, e a grande vantagem dela, além dela ser pequenininha, a gradação dela aqui, a medida dela é menor ainda, o que me dá mais precisão para fazer. Mas o melhor dela não é isso. Quando eu viro ela de assim, ela tem também a escala dela aqui. Para que serve isso? Estou fazendo uma medição. Normalmente, se eu preciso medir, o que eu faço? Eu levanto mais ou menos na altura do olho para conseguir ver
ver se a medida está certa. Essa aqui não. Eu posso deixar ela na bancada, eu vou versando líquido nela e ela chega ali na altura. E quando ela chega, como eu estou de frente aqui, eu consigo ver que ela chegou na medida que eu quero e eu paro na medida que eu preciso. Então eu gosto dela bastante porque ela fica fácil de medir. Só que ela é um pouquinho menor, então ela restringe um pouco a quantidade de líquido que eu vou colocar. Mas quanto menor, como eu falei para vocês, mais preciso também. Agora, se você não tem nenhum deles em casa e fica difícil de achar, então vamos lá. Tem um outro aqui que é o copo do liquidificador. Esse eu tenho quase certeza que você tem um em casa. Se não tiver alguns quebrados, inclusive, porque copo de liquidificador quebra pra caramba, mas ele também serve como um medidor. E normalmente ele tem tanto as medidas de litro quanto as medidas de xícara. Você pode medir ele aqui e colocar na tua receita sem problema nenhum. Então, utilize o copo do liquidificador também como um medidor. Não tem desculpa para errar a receita mais, hein? Bom, deixa eu levar isso aqui tudo pro canto de cá. E tá na hora da gente falar ainda sobre a última forma de utilizar a medição, que é a balança. Para mim é a melhor delas porque ela é mais precisa, ela não é tão complicada de se utilizar, é só colocar em cima, pesar e acabou. E fica fácil de você ter precisão nas receitas, mais do que qualquer um outro. 1 grama é 1 grama e ponto, acabou. E aí entra o tipo de balança que você vai comprar. Por exemplo, essa aqui, ela é uma balança que ela mede de 1 em 1 grama até 10 quilos. É uma balança barata, fácil de encontrar. Você encontra ela em sites de venda da internet, preço baratinho, vai encontrar ela de 15 até uns 30 reais, tranquilo para poder comprar. E ela é super prática de usar, porque ela usa pilha AA. É aquela pilha mais básica que a gente tem aí para colocar em controle remoto, essas coisas assim. Então é uma pilha que você vai achar facilmente e até o preço da pilha não é muito caro. Colocou a pilha nela, colocou ela aqui em cima, tá pronta para usar, simples assim. O grande segredo dela é o que ela tem aqui como tara. Então quando eu vou medir alguma coisa, eu ligo ela, coloco, por exemplo, eu quero usar essa jarrinha de vidro, coloco ela aqui em cima e ela tem um peso de 200 e poucos gramas, eu aperto aqui tara, ela vai zerar, ela vai tirar o peso do utensílio e daí eu já posso pesar as coisas aqui em cima sem problema nenhum. Ela é fácil de usar e fácil de guardar. A única coisa que eu te recomendo é não coloca nada em cima dela para guardar. Por quê? Quando você coloca algo em cima do prato da balança, ela acaba estragando, ela acaba perdendo a precisão. Então, sempre que você for guardar ela no armário, alguma coisa, guarda ela por cima de tudo, para que ela não fique com algo por cima dela. Beleza? Lógico que tem balanças bem mais caras, a que a gente utiliza em restaurante, normalmente são balanças aí de 800 reais, 1.000 reais. São balanças que elas dão muito mais força e robustez para o que a gente está usando, mas a gente usa isso todo dia, então tem que ser uma balança mais forte. Mas em casa, vai com essa que eu tenho certeza. Quando eu comecei a cozinhar, eu comecei usando essas balanças e até hoje eu tenho muitas delas na cozinha. Por quê? Muitas vezes a gente precisa fazer 2, 3, 4 pesagens ao mesmo tempo, cada funcionário fazendo uma coisa diferente, e eu não preciso ter uma balança super cara para cada um deles. Eu deixo a balança mais cara para a parte de confeitaria e panificação, e no dia a dia a gente usa essas aqui. Além delas serem fáceis de usar e práticas, eu consigo substituir elas facilmente. Então, se uma balança dessa estraga, eu não fico lá dias e dias esperando juntar um pouco de dinheiro para comprar uma balança nova. Ela é uma balança baratinha para poder comprar. Se eu tenho alguma medida um pouquinho mais precisa para fazer, eu utilizo essa balança aqui, que é uma balança de precisão. Ela mede de 0,1 em 0,1 grama. E aí eu consigo fazer receitas ainda mais cuidadosas e ainda mais precisas. Ela tem uma capinha de proteção aqui nela e o visor. Da mesma forma, coloco ela em cima da superfície, começo a pesar, posso tirar a tara do alimento e pesar ele muito precisamente. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, eu vou mostrar pesando uns palitinhos aqui para vocês verem. Olha lá, liguei ela e agora eu coloco um palito, um pedacinho de palito em cima e ela pesa 0,2 grama. Agora colocando o outro palitinho, ela pesa 0,4 grama. Olha como ela é precisa, olha como ela é fácil de utilizar também. Essa já é uma balança um pouquinho mais cara, ela custa em torno aí de 45, 50 reais. Também utiliza pilhas, essa daqui usa pilha AAA, que é aquela pilha um pouquinho menorzinha, pilha palito, mas fácil de utilizar e também não é tão difícil de encontrar. Encontra aí nessas lojas online e também às vezes em alguma loja de produtos japoneses, ela é fácil de encontrar para utilizar. Agora tem um segredo, eu guardei mais um para o final do vídeo e é como que a gente faz as medições. Sabe por quê? Eu contei para vocês que a gente tem que fazer a medida plana, só que também tem o seguinte, alguns ingredientes, a maioria dos ingredientes, eles ficam meio fofinhos. A gente nunca pega o ingrediente e aperta ele para baixo, porque senão ele vai estragar a tua medida. A gente sempre pega ele do jeito que ele veio, raspa e coloca na receita. Tem uma exceção, sempre tem que ter, é o açúcar mascavo. O açúcar mascavo é o contrário, você coloca ele aqui dentro e vai apertando ele, vai
vai compactando ele até ele chegar na medida. E daí você raspa ela no final e daí pode colocar na tua receita. Pronto, ó, te dei vários recursos, várias ideias de como que você consegue fazer as receitas na tua casa de uma forma mais prática e mais fácil. Só que não guarda esse conhecimento para você não. Faz o seguinte, compartilha com toda a família, com todos os amigos que gostam de cozinhar, porque isso aqui é uma informação importante. E quanto mais pessoas souberem, melhor a gente cozinha e mais a gente cozinha em casa, porque as receitas vão dar mais certo e daí você vai ter mais empolgação para poder cozinhar ainda mais. Gostou desse vídeo? Gostou das informações? Então já faz o seguinte, já dá o like aqui e já assina o canal e também marca o sininho ali para que você receba todas as notificações quando sai vídeo novo. Não esqueça, já falei, compartilha com os amigos e me segue também nas redes sociais. O meu Instagram é Gui Guzella e fica fácil de você conseguir me acompanhar no dia a dia e nos preparos que eu faço. Se você quer mais informações e mais receitas, faz o seguinte, ó, tá aparecendo aqui mais 2 vídeos aqui para você poder fazer mais preparações e testar essas brincadeiras que a gente está fazendo aqui. Eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!